Olá, Adilson BGI News. Vamos para as principais notícias de hoje. Peço a todos que não se inscreveram que se inscreva no nosso canal e ative lá o sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá, a primeira notícia de hoje. Esta é muito engraçada. Prestem bem atenção. Secom. Agora, desinfelizmente, vamos falar de mais sinais de despiora. Olha o vocabulário. A SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, respondeu com ironia uma matéria do jornal Folha de São Paulo, que utilizou o termo despiora ao comentar a recuperação da economia brasileira. Eis a publicação da SECOM. Agora, desinfelizmente, vamos falar de mais sinais de despiora. PIB de 1,2% no primeiro trimestre, volta ao patamar pré-Covid. Saldo positivo de quase 1 milhão de empregos em 2021, de janeiro a abril. Saldo positivo de empregos em 9 dos últimos 10 meses, diz a SECOM no Twitter. Mais sinais de despiora. Balança comercial bate recorde. Melhor maio da história. 9,29 bilhões. Sanção presidencial torna permanente o PRONAMP, programa que ajudou a preservar milhões de empregos. Mais alguns sinais do despioramento. É até difícil falar. Mais sinais do despioramento. O presidente envia projeto ao Congresso para liberar crédito de 1,9 bilhão a empresas. Navegação fluvial cresceu 20,7% em 2020. Correios registram mais lucro nos últimos 10 anos, 1,53 bilhão. Em 2019, o Brasil começou sua retomada, seu processo de despiora, com geração de empregos, captação recordes de investimento e ações para facilitar a vida de quem trabalha. O mundo todo sentiu os efeitos desta pandemia, mas o Brasil reagiu. Milhões de vidas foram salvas. Sempre fomos um dos países que mais investiu no combate à pandemia, segundo o FMI. Milhões de empregos foram mantidos e gerados e o auxílio emergencial garantiu a dignidade de milhões de brasileiros. E vamos despiorar cada vez mais o nosso Brasil, diz a SECOM. É isso aí, pessoal. Dando sequência aí nas notícias. Petição pública em defesa da reforma administrativa pede fim dos supersalários e dos penduricalhos no funcionalismo público. Lançada nesta semana, uma petição pública pede o fim da farra dos supersalários e dos penduricalhos no funcionalismo público e a aprovação de uma reforma administrativa abrangente e para todos, que inclua parlamentares, juízes e representantes do Ministério Público MP. A iniciativa é dos integrantes da equipe do Ministério do ministro Paulo Guedes. Marina Helena Santos, ex-diretora do programa da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, e Paulo Webel, ex-secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. O Brasil precisa com urgência acabar com o privilégio do funcionalismo, diminuir o gasto público e buscar Estado eficiente, que ofereça um bom serviço à população. Os brasileiros merecem melhores serviços públicos, diz o trecho da petição. MP da capitalização da Eletrobras reduzirá a tarifa de energia em 6,34%, diz Ministério. Vamos lá, a aprovação da MP 1031, que trata da capitalização da Eletrobras, reduzirá as tarifas de energia em 6,34% aos consumidores de acordo com o levantamento do Ministério de Minas e Energia. O estudo considera todas as mudanças propostas pela MP em um cenário arrojado. O Ministério calcula uma redução de tarifa de até 7,3%. A quantidade da redução dependerá do deságio do valor no leilão de energia das fontes energéticas estabelecida na MP. O levantamento também contesta cálculos das entidades contrárias à aprovação da MP, com as emendas dos deputados. As associações do setor, como a Abraça, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, e a Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia,
aponta que as alterações introduzidas pelos deputados federais na MP representariam um custo adicional de 24 bilhões a 41 bilhões ao consumidor, deixaria a tarifa de energia 10% mais cara. O cálculo do Ministério é diferente. Para a pasta, o custo de 41 bilhões representaria um aumento de 0,52% na tarifa. O valor seria compensado pelas outras mudanças propostas na MP, gerando uma redução na tarifa ao consumidor. O montante de 41 bilhões se refere ao custo total de investimento, de modo que há uma diferença entre calcular o impacto tarifário desse investimento em apenas um ano, como aparentemente foi considerado nas estimativas, ou ao longo do contrato. Para simplificação, pode-se avaliar o impacto em contratos no período de 15 anos, diz o levantamento. Dando sequência, Ministério da Saúde distribui aos estados mais de 4 milhões de vacina até quinta próxima, no caso amanhã. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de mais de 4,4 milhões de vacinas para combate à pandemia. Deverão chegar em todas as capitais até a madrugada desta quinta-feira, dia 10, novas doses do imunizante produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Os critérios para vacinação que foram estabelecidos no Plano Nacional de Imunizações, PNI, determinam que os estados e municípios deem prioridade a idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de educação do ensino básico, trabalhadores portuários e do transporte aéreo, das forças de segurança e salvamento e integrantes das Forças Armadas, povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Sediada no Rio de Janeiro, a Fiocruz, instituição científica vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável no Brasil pela fabricação da vacina, que foi desenvolvida por meio de parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica inglesa AstraZeneca. Para viabilizar a produção no país, um acordo para a transferência de tecnologia foi firmado no ano passado. Na última semana, a Fiocruz superou a marca de mais de 50 milhões de vacinas contra a Covid entregues ao PNI. Esse volume inclui 4 milhões que foram importadas prontas da Índia e começaram a chegar ao país em janeiro, antes que a produção brasileira tivesse início. A fabricação em larga escala no Instituto da Tecnologia de Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos, começou em março. Ainda hoje, dia 9, o Ministério da Saúde conclui a distribuição de 2,3 milhões de doses da vacina produzida em parcerias pela empresa Pfizer e BioNTech. Essa leva do imunizante importado começou a chegar aos estados no início da semana. Segundo dados da Localiza SUS, plataforma administrada pelo Ministério da Saúde, já foram aplicadas 74,5 milhões de doses em todo o país. Por enquanto, 23,4 milhões concluíram o esquema vacinal com as duas doses, o que representa cerca de 11% da população brasileira. Seguem as notícias. São Paulo antecipa calendário de vacinação para pessoas acima de 18 anos. Existe uma data para todos eles. Na data desta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a antecipação em 15 dias do calendário de vacinação para pessoas acima de 18 anos contra a Covid. Boas notícias sobre vacinação. O governo antecipa em 15 dias a vacinação de toda a população do estado a partir de 18 anos. Com isso, todos os grupos de pessoas por idade sem comorbidade serão vacinados em 15 dias de antecedência, em relação aos calendários anteriores. São Paulo tem pressa e São Paulo vacina, diz o João Dória durante coletiva de imprensa. Veja como fica o calendário. Dos 55 a 59 anos, de 16 de junho a 8 de julho. De 54 anos, de 9 a 19 de julho. 50 a 53 anos, de 20 de julho a 3 de agosto. 45 a 49 anos, de 4 a 18 de agosto. De 40 anos a 44, de 19 a 28 de agosto. De 35 anos a 39, de 29 de agosto a 7 de setembro. De 30 anos a 34, de 8 a 17 de setembro. 25 a 29 anos, de 18 a 27 de setembro. De 18 a 24 anos, de 28 de setembro a 18 de outubro. Vamos lá, essa é para acabar, hein?
Quem porta droga e faz uso da droga não necessariamente comete um crime, diz Carmen Lúcia durante o evento sobre maconha. Isso mesmo, a ministra do STF. Durante o evento Cannabis Affair, nesta quarta-feira 9, a ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, afirmou que o porte e uso de drogas não necessariamente comete um crime que pode ser equiparado a práticas que são realmente nocivas à sociedade e às pessoas, como o tráfico, a comercialização. No mesmo evento sobre maconha, ela disse que os problemas envolvendo o uso de drogas no Brasil devem ser vistos como questão de saúde, não de polícia. Carmen Lúcia defendeu ainda que há uma preocupação na corte de não criminalizar em excesso delitos relacionados ao uso de drogas, pois há uma população carcerária enorme no país. Para ela, ao prender um usuário, ele seria colocado para dentro do mundo do crime, ficando em situação de vulnerabilidade. Para ela, ao prender um usuário, ele seria colocado para dentro do mundo do crime, ficando em situação de vulnerabilidade e se tornando refém dos tráficos de drogas. É preciso que o poder público brasileiro invista em políticas de saúde para aqueles que estão em uma situação de vício e que seja pelo álcool ou por outro tipo de droga, que ele receba um tratamento. Porque essa é uma questão de saúde, não de polícia, afirmou. A descriminalização do porte de drogas para uso pessoal segue em discussão no STF. O caso começou a ser julgado em 2015 e 3 dos 11 ministros do Supremo já se manifestaram sobre o tema. O relator Gilmar Mendes defendeu a descriminalização do porte para uso de todo tipo de droga. Já Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram pela descriminalização só para o porte da maconha. Seguem as notícias. 41 são presos em mega operação do Ministério da Justiça quanto abuso sexual infantil. Ao menos 41 suspeitos de envolvimento em crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foram detidos até às 11 horas desta quarta-feira, dia 10, na 8ª fase da Operação Luz na Infância, coordenada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública. No Brasil, 27 dos investigados foram detidos pelas Forças de Segurança Pública de 18 das 27 unidades da Federação, na ação articulada pela Secretaria Nacional de Operação Integrada, CEOP. Em Anápolis, Goiânia, um homem foi preso em flagrante após policiais constatarem que ele tinha armazenado cerca de 2.000 terabytes de material pornográfico envolvendo crianças. Já em Manaus, os agentes encontraram munição de uso restrito para fuzil com um dos alvos da operação. Na Argentina, 10 suspeitos foram presos e 4 no Paraguai. A operação também conta com a colaboração de órgãos de segurança do Equador, Estados Unidos e Panamá, onde mandados judiciais também estão sendo cumpridos. Segundo o secretário nacional de Operações Integradas, Alfredo Carrijo, a 8ª fase da Operação Luz na Infância mira em suspeitos que usavam a internet para praticar crimes sexuais contra as crianças e adolescentes. No total, estão sendo cumpridos 176 mandados de busca e apreensão. Este é um crime que choca a sociedade. Este viés da integração com unidades da Federação não vai parar no Brasil. Vamos buscar parcerias internacionais, pois os crimes cometidos na internet não respeitam fronteiras, disse Carrijo ao apresentar os resultados preliminares da operação. Segundo Carlos Bock, coordenador-geral do combate ao crime organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Luz na Infância é uma das principais ações de repressão aos crimes cibernéticos e se valer da experiência dos servidores de laboratório de operações cibernéticas Cyberlab da pasta. Este é um problema mundial e que revela o lado mais obscuro do ser humano. E por isso, a partir da 3ª edição, passamos a ter uma interlocução muito frequente com forças policiais parceiras de outros países, diz Bock. Somando-se apenas os resultados das 7 edições anteriores da operação, realizadas em 2017 e 2020, entre 2017 e 2020, já foram cumpridos 1.450 mandados de busca e apreensão e feitas cerca de 700 detenções de investigados. Na apresentação do balanço preliminar das ações de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, garantiu que as ações coordenadas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes serão contínuas. Como já tivemos a oportunidade de falar, isso vai ser uma rotina aqui no Ministério. Intensificaremos cada vez mais estas operações de combate a este tipo de crime horrendo.
está declarada guerra contra a exploração sexual e contra os crimes contra as crianças e os adolescentes do Brasil e no mundo. No país, a operação acontece em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em São Paulo. E vamos para a última notícia de hoje do Adilson BGI News. Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Carga Viva em Manaus. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 9, a Operação Carga Viva 2, segunda fase ostensiva de inquérito policial por meio do qual são investigados fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Justiça Estadual do Amazonas deferiu representação da Polícia Federal e expediu 24 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 6 de prisão preventiva, os quais são cumpridos nessa etapa da investigação criminal nas cidades de Manaus, no Amazonas, São Paulo, em São Paulo e Fortaleza, no Ceará. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de 2 pessoas no interior do Rio Grande do Norte que transportavam entorpecentes oriundos da cidade de Manaus, no Amazonas. Esta fase, por sua vez, teve como foco principal a movimentação financeira e patrimonial do grupo, que traz indício da prática do crime de lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao tipo de carga transportada pelo grupo, usada para despistar o real objetivo das viagens, que era o tráfico de drogas. Um grande abraço a todos, vamos ficando por aqui, Adilson BGI News. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, por favor, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima, um grande abraço.